Bom, mas o que que acontece quando eu escrevo código Python? Eu posso escrever com lápis e caneta ou posso escrever no computador? O que que é isso? Ah, uma curiosidade, na universidade eu tive muitas provas de algoritmo onde eu tinha que escrever o código em lápis, num papel, para o professor corrigir. E eu nunca entendi isso muito bem, mas o intuito era fazer com que eu pensasse sem a ajuda de um computador. Porque aqui, se eu colocar algumas coisas erradas, ele vai me avisar, ele coloca esse vermelhinho aqui embaixo. No papel, não. Então a ideia dele era que, por mais que eu não conseguisse, né, executar esse código no papel, a ideia dele era que eu conseguisse entender e escrever o código para então escrever no computador. Porque lá atrás as pessoas precisavam realmente escrever no papel, tinha um outro sistema, você não podia errar, né? Tem muitas histórias sobre isso. Ah, mas enfim, o que que acontece? Bom, a gente entendeu aplicações do Python, por que que o Python é tão famoso, por que que é importante ele ter uma comunidade ativa, mas o que que acontece quando eu escrevo Python? Então, a gente ainda não sabe o que que é essa tela, mas bom, aqui eu estou escrevendo um print Olá Mundo, e essa é a parte que eu escrevo, então vamos imaginar que esse daqui é meu caderno, esse quadradinho aqui em cima, e aqui embaixo é o que retorna para mim. É o terminal, mas nesse caso é, sei lá, uma mensagem que a gente recebe depois. Então vamos executar isso. Tem um botãozinho aqui de Run. Se eu executo isso, tem o Olá Mundo, ok? Então eu escrevi uma receita de bolo, peguei, falei assim, coloca no forno esse negócio aí, coloca no liquidificador e me retorna alguma coisa. Mas o que que acontece, né, na teoria, na verdade na prática, o que que está acontecendo por trás? E não importa muito onde eu estou escrevendo. Nesse caso eu estou escrevendo num site, numa ferramenta web, e ele tem um Python instalado lá, um motorzinho do Python para entender código, executar código e me retornar coisas. O que que acontece? Bom, o que eu vou explicar agora, honestamente, no dia a dia você não vai precisar lembrar. Então lembra sempre do conceito de abstração. Muitas coisas já foram feitas para que a gente não precise lembrar disso toda hora. É muito bom saber o que a gente está fazendo, mas no dia a dia você vai estar preocupado com o seu código Python, você vai estar preocupado com a arquitetura, com a forma com que você está escrevendo e não necessariamente com o que está acontecendo dentro da sua máquina ou dentro do servidor. É óbvio que você se preocupa um pouquinho com performance, mas isso daqui é bom saber. E não esquecer, mas também não lembrar sempre. Bom, então eu tenho o Python aqui e aqui tem o meu código-fonte, ou seja, o código que eu acabei de escrever, que está aqui nessa telinha, né? Olá, mundo. O que que acontece a partir do momento que eu coloco o run? Lembra que ela é interpretada, a linguagem. Eu falei, eu não preciso compilar ela, não preciso fazer nada para conseguir rodar. Eu só aperto um botão, entre aspas. Ele passa por um interpretador do Python e ele, a partir disso, vai gerar o que a gente chama de bytecode, né? E de novo, não precisa saber exatamente o que é só entender, pô, eu coloquei esse negócio, ele passou por um tradutor e gerou outra linguagem para mim, né? Como se fosse do português para o inglês, por exemplo. Aí ele vai chegar numa máquina virtual de Python, que está instalada em algum lugar ali também. Nesse caso, vai estar instalado no servidor dessa ferramenta web que a gente está utilizando para programar, mas quando a gente instala o Python dentro da nossa máquina, vai estar instalado na nossa máquina. E a gente vai fazer isso junto aqui também. Ok, depois disso, o que que acontece? Ele interpreta esse bytecode, né? E ele faz uma execução numa máquina virtual, ok? Então tem uma máquina como se o seu computador ou qualquer computador que tivesse instalado o Python, ele tem uma máquina virtual, como se fosse uma caixinha dentro de outra caixinha. E ali ele vai executar o Python. Ele traduz isso para C, C é uma linguagem de baixo nível, que a gente não vai falar sobre aqui, mas é importante a gente saber, vai rolar essa tradução para C. Ele vai cair num compilador em C e aí ele vai gerar o código de máquina. O que que é código de máquina? É o 0 e 1 que a gente já pensou, né? Já ouviu falar por aí. E aí vai chegar na placa lógica, seja no processador, sei lá onde esse negócio está rodando aqui. E aí depois ele volta. Uma vez que ele rodou, ele vai voltando, traduzindo tudo até retornar isso pra gente. Mas por que que é interessante eu saber isso? Se você falou que, cara, não precisa lembrar disso no dia a dia. Porque muitas pessoas falam assim, Felipe, mas eu preciso ser bom em matemática para programar. Olha, não vai ser ruim se você for bom, mas a matemática ela é extremamente importante para essas pessoas que criaram essa abstração. O que a gente chama de abstração é o seguinte: quando eu escrevo aqui, ó, vamos voltar aqui, eu escrevi um print. Eu preciso saber o que que acontece até esse negócio virar 0 e 1?
Não necessariamente, né? Eu preciso saber o que que o print faz. Então, para esse negócio virar 0 e 1 aqui embaixo, teve muita matemática, né? Tem os circuitos e os circuitos cada vez menores, e aí tem o compilador que traduz C para falar com esses circuitos, depois tem o bytecode e tudo mais. Então, todos esses níveis a gente vai abstraindo, a gente vai, entre aspas, esquecendo, a gente está focado no Python, né? Por isso que eu falo, não necessariamente se você for bom em matemática vai te ajudar em programação. Eu acho que ser bom em lógica, ser bom em ter bom senso, na verdade, vai te ajudar muito mais do que de repente saber algumas equações complicadas que são utilizadas aqui nessa parte, né? E é basicamente isso. É isso que acontece quando a gente executa um código em Python. Então tem o Python, tem o nosso códigozinho fonte que a gente escreveu ali, cai no interpretador que vai gerar o bitcode, bytecode, desculpa. Na máquina virtual ele vai interpretar o bytecode para executar aqui, depois vai traduzir para C, vai cair num compilador de C e vai bater lá no hardware, na placa, no metal, como a gente fala, né? Então é só para você entender o que que acontece. Apertei, tá tudo isso acontecendo dentro de um computador. E agora a gente vai propriamente programar e ver esse negócio acontecendo.